duas segundas-feiras atrás, houve uma troca, uma questão logística, mas eu tenho aqui, junto de nós, o Dr. Paulo César Frutuoso, que, sendo vice-presidente do LAD Frei Luiz, né, e médico, oncologista e cirurgião, dos mais respeitados que nós temos aqui no Rio de Janeiro, já bastaria com uma apresentação, mas eu gostaria de fazer uma apresentação um pouco mais íntima, porque na verdade, não é força de palavra, um irmão espiritual, que foi das pessoas que, quando eu cheguei ao Frei Luiz, em 1982, ele já estava lá há bastante tempo, e, enfim, foi uma afinidade imediata, nos encontramos, trabalhamos juntos no Frei Luiz por muitos anos. Estávamos conversando agora, é a primeira vez que ele está aqui na casa, então acho que esse hoje é um dia muito importante. Nós temos aqui o Frei Luiz sinalizado sempre presente, ele vai fazer a palestra dele olhando também para Frei Luiz, ao lado de Francisco de Paulo. E para mim é uma alegria muito grande, porque o tema que ele vai abordar é um tema que ele estuda longamente, tendo acompanhado, continuando a acompanhar longamente um trabalho que é feito pelo Dr. Friedrich von Stein e por outros médicos, como o Dr. João Pedro, o Dr. Kramer, como o próprio Dr. Pierre, que está aqui hoje conosco na casa. Isso é um trabalho do lado de lá, não tem separação, né? As separações temporárias são nossas. E Paulo está hoje aqui conosco para fazer uma palestra sobre a experiência dele, acompanhando como médico a medicina oculta, mas que em breve, eu tenho certeza, vai deixar de ser oculta. Então, uma absoluta alegria, muita felicidade. Eu quero pedir que o Paulo venha aqui e faça para nós hoje essa conversa. Paulo, obrigado por você estar aí. Muito seu. Isso daqui eu uso geralmente na orelha direita. Ele é na orelha esquerda, mas eu uso ele aqui desse jeito. Vamos ver se... Peraí, deixa eu puxar essa pessoa. Assim. E aí você põe no teu bolso. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Senhores, em primeiro lugar, como não poderia ser diferente, nós vamos agradecer senhoradamente, emocionadamente, o convite que nos foi feito para que nós estivéssemos aqui com os senhores hoje à noite, não ensinando nada, mas simplesmente trocando experiências, trocando vibrações. O que é que diferencia a nossa crença das demais? O que diferencia a nossa crença das demais é que nós temos uma vertente científica. E nós estamos numa fase extremamente importante em que a juventude, principalmente, não vai se deixar facilmente convencer quando simplesmente observa, principalmente as classes mais esclarecidas, de que houve um homem, há 2000 anos atrás, que era capaz de curar não somente com a sua presença, com o seu olhar, com o toque nas suas mãos. Eu, como médico, acredito que esse homem tenha existido, mas absolutamente cônscio e concordo com as suas palavras, eu também acredito que nada existe oculto que não seja para ser revelado. E eu, como médico, gostaria muito de saber como é que este homem curava com a sua presença, como é que ele curava com o seu olhar e com o seu toque. Essa minha história começa há muito tempo, em 1972, quando eu cursava o 3º ano de medicina e as minhas aulas eram na Santa Casa de Misericórdia, aqui no Castelo. E eu estava naquela ocasião recebendo aulas na cadeira de gastroenterologia com um professor muito conceituado, que era o professor Toledo. E o professor Toledo nos ensinou uma coisa: olha, toda vez que vocês estiverem diante de alguém com queixas dispépticas, queixas de azia, virose, com plenitude pós-prandial, aquela que o indivíduo se sente rapidamente saciado após uma refeição mesmo leve, os senhores pratiquem ou indiquem
um exame contrastado do esôfago, do estômago e do duodeno, porque naquele tempo não tinha endoscopias. Muito bem, e aquilo ficou na minha mente. Eis que o meu pai, médium vidente de berço, Eduardo Frutuoso, já estava na ocasião frequentando o grupo de Frei Luís. E eu cheguei em casa numa quinta-feira e encontrei meu pai com a camisa totalmente ensanguentada. Muito bem. O que aconteceu? Ele me disse o seguinte: olha, eu não sei se você vai acreditar, mas eu fui submetido a uma cirurgia espiritual. Cirurgia espiritual? Mas como isso é possível? Você estava sentindo alguma coisa, meu pai? Não, mas eu fui chamado durante a reunião do Frei Luís, na época era na casa do Baixa Lima, na Gastão Lobão, e me colocaram no leito e uma entidade chamada Frederico von Stein me operou. Bom, então eu vou fazer o seguinte: já que você foi operado, eu vou levar você a um professor meu, o professor Toledo, que eu acho que ele vai solicitar uma seriografia esôfago-gastroduodenal, que é o tal exame contrastado. Isso foi feito. Foi em 1972. E no momento que meu pai estava sendo examinado pelo radiologista que fazia o exame, o radiologista se virou para mim e disse o seguinte: seu pai foi operado no estômago? Não. Mas ele está apresentando aqui nesse exame que nós estamos realizando sinais de cicatrização. E ali eu senti como que uma luz tivesse descido sobre a minha cabeça e que talvez existisse uma face oculta da medicina que precisava ser mais profundamente investigada por nós. Os anos se passaram. Em 1978, 72 a 78, são 6 anos, eu finalmente encontrei tempo suficiente para me dedicar àquilo que tanto tinha me intrigado, que era aquela chamada cirurgia hiperfísica que meu pai tinha sido submetido. Ingressei por caminhos tortuosos pelo grupo, passei a venerar uma figura chamada Luiz da Rocha Lima, pela capacidade que ele tinha de transmitir os seus conhecimentos, pela elevação moral daquele homem, que conseguiu atrair à sua órbita pessoas de todas as categorias. Mas o que chamava a atenção era que havia muitas pessoas esclarecidas naquele grupo. E eu ouvia certos boatos que eram falados dentro da nossa instituição, dentro das nossas reuniões, que me intrigavam e me causavam profunda curiosidade. Determinadas reuniões seletas, não digo secretas, mas muito assim discretas, em que havia a possibilidade de uma misteriosa energia chamada ectoplasmática, ou ectoplasma, que as entidades espirituais, que nada mais são do que o que nós somos, simplesmente com a diferença que estão sem a sua vestagem física, poderiam durante alguns momentos adquirir um novo corpo igual ao nosso? Como isso seria possível? E os comentários chegavam ao absurdo de dizer e de afirmar que o próprio Frei Luís se materializava em determinadas ocasiões. Imagine isso na cabeça do médico formado, ainda mais sabedor de que essas reuniões aconteciam principalmente para atendimento de pessoas enfermas que apresentavam enfermidades que a medicina convencional tem ainda dificuldade de atuar. Dentro desse rol, em primeiríssimo lugar, tem os cancerosos. E os cancerosos são a pleiade de pacientes que, desde antes de eu conseguir o meu diploma de médico, já estavam povoando a minha mente, já estavam povoando o meu trabalho de acadêmico de medicina. E com eles eu convivo até hoje, porque decidi, ou vim com a missão de me especializar na cirurgia do câncer. Senhores, os fenômenos de materializações, de ectoplasmia, eu lhes afirmo, e os senhores já devem estar percebendo a sinceridade das minhas palavras, nós, como eu, Luiz Augusto, e outros que frequentam essas reuniões, conversamos com os espíritos como nós estamos conversando com os senhores aqui, materializados. Eles não estão incorporados no médium,
Eles não estão encarnados no médium, que é um fenômeno superior à incorporação, porque a encarnação do espírito toma totalmente o aparelho físico do sensitivo. Não, não é isso. Nós estamos lhes dizendo que esses espíritos se corporificam. Eles conseguem formar, durante alguns momentos, um corpo igual ao nosso. Eles podem ser tocados quando permitem que isto seja feito. Eles podem ser ouvidos. Eles podem ser vistos por todos que estão presentes nesta reunião. E se por acaso exalarem algum odor, nós perceberemos também. E tanto é esta materialização que eles podem, inclusive, ser fotografados. Esses fenômenos eclodiram, principalmente na segunda fase do século XIX, no início do século XX, e persistem até hoje, embora com grande raridade. Por quê? É um tipo de mediunidade que tem profunda implicação genética. Ela é, de certa forma, transmitida às gerações futuras daqueles que apresentam essa chamada mediunidade de efeitos físicos. E durante a Idade Média, durante o tempo da Inquisição, esses sensitivos, esses médiuns que apresentavam esses fenômenos eram perseguidos, eram torturados, eram mortos, eram dizimados, e houve possibilidade muito pequena dessa transferência genética para as gerações futuras. Mas aí eles ainda existem. E pelo que tudo nos indica, uma plebe de espíritos estão prestes a retornar ao nosso planeta, trazendo as convicções que a humanidade tanto precisa da sobrevivência do espírito, da possibilidade da comunicação negada pela maioria das religiões, como se isso fosse proibido. Nós temos notícia desses entes queridos que já passaram para o outro lado da vida. Imagine a felicidade de um filho como eu, que conviveu com uma mulher que foi sua mãe durante 83 anos. A minha mãe tinha 83 anos e eu já não aguentava ou suportava, tão somente com a ajuda de Deus, vê-la naquele sofrimento moral de não poder mais realizar as coisas que ela, independente, sempre realizou na vida. Nós temos 365 dias no ano. Será coincidência que minha mãe, em 2008, tivesse que desencarnar exatamente no dia do meu aniversário? Ou será que isso foi um presente, uma dádiva de Deus? Passados 2 a 3 meses, um dos nossos principais médiuns do grupo capta uma mensagem, em segundos, preenche uma folha inteira de papel ofício e chega a mim ao final da reunião e diz: isto é para você e para seu pai, é uma mensagem da sua mãe. Eu olho e não consigo ler nada. Mas o que é que está escrito aqui? Isso é grego? Isso é árabe? Isso é uma espécie de hieróglifo? Que escrita é essa? Eu não consigo ler. E o médico tranquilamente me diz: coloque no espelho. E quando eu volto a mensagem na direção do espelho, eu verifico que ela está inteiramente escrita da esquerda para a direita e de baixo para cima, com a letra exata da minha mãe, aumentando a contundência do fenômeno. Essas nossas reuniões, para quem conhece o nosso grupo, se realizam no alto de uma montanha, coberta por uma densa floresta. Isso sempre me intrigou logo do início. Por que é que pessoas com tanta responsabilidade, médicos, juízes, engenheiros, técnicos, homens e mulheres de todas as classes sociais e profissionais, vão fazer no alto de uma montanha, num sábado, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, deixando o seu lazer, deixando o seu descanso, deixando os seus familiares? Só tem uma resposta. Se todos estão dentro da sua normalidade mental, usando o termo bem coloquial, ninguém está maluco, alguma coisa de grande importância ali existe. E existe. Nós participamos lá, e pelo que eu estou vendo na minha nova experiência nessa casa, nós estamos participando de grupos pilotos, de planos pilotos, que mostram o que será a humanidade do futuro. Dentro da ciência, nós poderíamos adotar várias vertentes para lhes comprovar, simplesmente com palavras, que isso é verdade.
Nós acabamos de ouvir aqui, por exemplo, uma referência ao ADN. O que é o ADN? O ADN é a forma, é o código que gera todas as proteínas que compõem o nosso organismo. O nosso organismo é composto só de proteínas. Os cabelos são proteínas, a pele é proteína, os ossos são proteínas, o sangue é proteína. Nós somos compostos de aproximadamente 40 mil tipos diferentes de proteínas. E essas proteínas todas são geradas pela molécula do ADN. Mas, porém, todavia, contudo, somente 1,5% da longuíssima molécula de ADN composta por 7 bilhões de unidades, chamados nucleotídeos, somente 1,5% é suficiente para compor todas as 40 mil proteínas de tipos diferentes que compõem o nosso organismo. Se somente 1,5% dessa molécula é suficiente para nos compor, para que serve os outros 98,5%? A resposta não somos os espíritas que dão, a resposta já não são as outras religiões que dão, a resposta quem dá são os cientistas que passam a vida inteira vasculhando esses mistérios e buscam a resposta para este, que é considerado o maior mistério da ciência médica. A resposta que eles dão é a seguinte: a nossa evolução não parou. E à medida que nós formos evoluindo, que a raça humana for evoluindo, trechos maiores da molécula de ADN serão utilizadas na confecção de proteínas cada vez mais perfeitas. Então o homem do futuro terá uma visão mais ampliada, ele poderá captar sons com decibéis acima do que nós captamos, assim como acontece, por exemplo, com os cães. Os homens do futuro apresentarão uma visão noturna, como os morcegos. O olfato do homem do futuro será muito mais sensível do que é hoje. E esses cientistas chegam a ponto de afirmar de que o homem do futuro poderá até ter sentidos extrasensoriais, poderes extrasensoriais. Isso vem de encontro a um livro que marcou profundamente o meu estudo dentro do Espiritismo, nas suas vertentes filosóficas, religiosas e científicas, o que a ciência diz. O nome do livro chama-se Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro. Ora, os países da antiga Cortina de Ferro eram considerados ateus. As religiões que poderiam, de certa forma, ainda ter alguma licença para funcionar eram ortodoxas. Que experiências psíquicas de países atrás da Cortina de Ferro poderiam ser reveladas? Isso foi revelado por 2 repórteres que percorreram esses países em meados do século XX e editaram esse livro, e um segundo livro também. Eles relatam, o que é relatado nesses livros é assombroso. Em determinados laboratórios da União Soviética, da Romênia, da Tchecoslováquia, da Hungria, esses sensitivos eram profundamente estudados dentro dos seus poderes psíquicos. Uma das necessidades e das curiosidades daqueles cientistas era, por exemplo, com relação às viagens interplanetárias do futuro. A velocidade dessas naves do futuro será tão rápida que, se ocorrer um defeito naqueles aparelhos, não dá tempo de consertar. Qual era a função, então, do desenvolvimento desses poderes psíquicos daqueles sensitivos? A premonição, a capacidade de perceber o defeito da nave antes que ele acontecesse. Outra vertente dessas experiências era a comunicação. À medida que os astronautas forem se afastando do planeta Terra, as comunicações vão se tornando cada vez mais difíceis. Se nós estivermos no planeta Marte e der um alô, pela simples transmissão das ondas de rádio, esse alô vai demorar 8, 10, 15 minutos para chegar até a base da Terra. E à medida que forem mais se afastando, mais demoradas serão as comunicações. Preocupados com isso, os cientistas soviéticos tentavam desenvolver e compreender como é que determinados sensitivos conseguiam se comunicar telepaticamente de forma instantânea. Isso é mediunidade ou é ciência? É ciência ou é religião? Então nós estamos na fase em que nós estamos observando nitidamente
que essas duas vertentes, seja científica, seja religiosa, estão em caminhos de encontro. Elas se mesclarão. E as palavras de Einstein são muito contundentes em relação a esse fenômeno. A religião sem a ciência é manca. E a ciência sem a religião é cega. Então há necessidade da complementação. Como é que nós vamos convencer essa juventude habituada à internet, a ter dentro da sua casa toda a ciência da humanidade, toda a arte e toda a história, de que homens com esses poderes existiram? E ele é muito contundente, ele é muito claro nas suas palavras. Todos aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e outras maiores. Como é possível uma coisa dessa, se nós acreditamos que ele existiu e que as suas palavras simplesmente representam a pura verdade? Um homem que conseguia dominar o céu, um homem que conseguia dominar o mar, o vento, os apóstolos estão muito claros. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E ele diz que nós podemos fazer as obras que ele faz e outras maiores ainda. Ele é um Cristo planetário. Aquele que adquiriu um desenvolvimento moral e intelectual tão altos que o Pai Celestial lhe incumbe o governo de um planeta inteiro, com toda a sua humanidade encarnada e desencarnada. Tentem se comparar ao espírito dessa evolução. Eu não consigo dominar o meu próprio corpo. Eu tenho dificuldade de comandar a minha própria família. Como é que nós vamos comandar um planeta com a sua humanidade dos dois planos de existência? A NASA lançou um satélite conhecido cientificamente pela sigla WMAP. Qual é a finalidade desse artefato? Captar as radiações da grande explosão, conhecida como Big Bang, e determinar com exatidão qual era a idade do universo. Isso foi feito. A idade do universo foi cravada em 13 bilhões e 700 milhões de anos. E a idade do nosso sistema solar, incluindo a Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus Cristo já era Jesus Cristo. Já era um Cristo planetário. Se não existiam planetas naquela época capazes de abrigar humanidades como a nossa, onde esses espíritos pudessem evoluir, só existe uma resposta. Existem outros universos. E os cientistas estão dizendo que isso é verdade. E chegam a síntese de dizer que o problema agora não é mais nós nos certificarmos da existência desses multiversos e não universos. Eles existem. O que nós queremos saber agora é quantos são. Então é evidente que Jesus evoluiu em outros planos de existência, mas como nós, também foi criado como uma certeza espiritual, evoluindo e caindo e se levantando, como nós estamos fazendo. Isso é muito importante que nós meditemos para que nós vejamos o trajeto que nós temos pela frente. E a cada dia que nós vamos conseguindo vencer as nossas inferioridades, que são muito difíceis de serem vencidas, muito difíceis de serem vencidas, a luta deve ser segundo a segundo, a luta deve ser minuto a minuto, a luta deve ser hora a hora, dia a dia, ano a ano, século a século, e nós temos os milênios se estendendo à nossa frente. Quando esse rapaz participava do nosso grupo, o meu pai, que é o principal médium vidente da casa, numa reunião seleta, fechada, somente para os membros do grupo, captou a seguinte evidência. Formou-se na frente do meu pai uma tela fluídica. Nessa tela fluídica ele viu todos os membros do grupo do Frei Luís, com as mesmas faces, porém com roupagem diferente. Nós éramos hebreus, na época comandados por esse irmão que aqui estava. E nós guerreávamos um povo que muito sofre hoje, que é o povo palestino. Nós estávamos na faixa de Gaza. Essa tela se desfez e se compôs uma segunda.
Nessa segunda, meu pai nos viu novamente, com as mesmas feições, com roupagem diferente. Nós estávamos participando das turbas que vaiavam Jesus à sua passagem com a cruz. A segunda tela se desfez e uma terceira surgiu. E o meu pai nos viu, todos os componentes do grupo de Frei Luís, com as mesmas fisionomias, com roupagem diferente, participando da Inquisição. A terceira tela se desfez e surgiu uma quarta. E meu pai nos viu com as mesmas faces, com roupagem diferente, sendo recolhidos por Frei Luís e reunidos junto do Senhor. Os filisteus habitaram a faixa de Gaza há 5.000 anos. Há 5.000 anos nós estamos errando. E se a evidência do meu pai tivesse alcançado tempos mais remotos? O que teríamos nós feito? Vejam a dificuldade do aperfeiçoamento de um espírito. Isso depende fundamentalmente da força de vontade de cada um. Senhores, quando eu falei na evolução, observem que eu procuro colocar dentro dessas nossas colocações espirituais algumas coisas científicas que possam nos ajudar a nós discutirmos de frente a frente, por exemplo, como cientista. Uma das coisas que me impressiona. Essas técnicas da ectoplasmia parece que envolvem uma ciência mais profunda do que a nossa. Porque este nosso amigo e irmão já teve a oportunidade de entrar, como eu, uma vez em 32 anos, dentro de uma cabine onde estava um médium de efeitos físicos doando ectoplasma. E eu vi, e nesse dia tinha passado pela minha cabeça o seguinte pensamento: será que não é um médium que está se cobrindo com um lençol? Porque os espíritos, quando se materializam, eles têm envolto em mantos brancos. São esses mantos brancos que deram origem no passado à história de fantasmas cobertos por lençóis. Por que é que nós vemos as entidades se a reunião ocorre na escuridão completa? Porque eles surgem como verdadeiros astros. Eles emitem luz própria. São simplesmente reações físicas e químicas que exigem o vencer na luz. Como nas antigas máquinas fotográficas, não podiam ter os seus filmes revelados à luz, porque os fótons velavam o filme fotográfico. É o mesmo raciocínio. São reações físicas e químicas que exigem a ausência da luz. Mas numa dessas reuniões, de acordo com a nossa inferioridade, com o nosso descaso com as coisas espirituais, passa pelo meu pensamento: será que não é o médium que está se cobrindo com lençol e acendendo uma lanterna? Mas com que finalidade? Não é cobrado nada a ninguém. Muito bem. Senhores, ai de mim. Orem por mim, que eu preciso muito de pressa. Entro na cabine onde nós estamos, um preto velho de todos nós, chamado Jeremias. Se planta à minha frente e pergunta: Paulo Sérgio, com aquela voz que você conhece, você quer conhecer a realidade da vida? Quer? O que eu vou falar? Quer? Uma escuridão completa. Aquela luzinha ofuscante do preto velho, pela sua humildade, sempre vem com a sua luz mais diminuída. Porque se ele deixasse o clarão que ele adquiriu com todo o sofrimento que ele passou, por exemplo, no solo brasileiro, nós não teríamos condições de encarar de frente aquela luz. Ele me puxa materializado pela gola da camisa e me leva dentro da cabine onde estava o nosso irmão Gilberto, médico de efeitos físicos, em transe mediúnico, doando a energia ectoplasmática. Dentro da cabine, o preto velho ilumina todo o interior do gabinete com a sua própria luz. E eu vi deitado no leito nosso irmão Gilberto, com as suas dimensões físicas diminuídas de 50%. Um corpo de cobertura. Eu olhava para o médium, eu olhava para a entidade. Eu olhava para a entidade e olhava para o médium. Aquilo foi uma prova contundente. Nem tudo nós podemos provar em laboratório. Mas eu não posso estar há 32 anos sendo vítima de alucinações. Se fosse eu um alucinado, meus irmãos, como poderia ser eu um cirurgião?
pessoas poderiam se entregar às minhas mãos, dormindo, para que eu cortasse os seus corpos, extraísse seus tumores, fizessem coisas que, talvez, se eu soubesse que faria antes de ser médico, ficasse com medo de me formar em médico. Então eu vejo, eu testemunho, eu presencio, eu escuto, eu aprendo, e eu não tenho nenhuma dúvida. As minhas convicções, acredita em mim, são inabaláveis. Nós estamos caminhando para encontrar com todas essas entidades que aqui se encontram. E vejam, por exemplo, que curioso é, verdadeiros cientistas, médicos, como João Pedro, como Frederico von Stein, como Kramer, como Yonakaya, que é o anestesista japonês de Frederico, por que é que essas entidades, de um poder científico fabuloso, aceitam submeter-se às ordens de Frei Luís? Seria a mesma coisa que nós aceitarmos que um Einstein, por exemplo, aceitasse as ordens de um bispo, de um padre. Só há uma razão, só há uma explicação. A ciência conhece 4 forças no universo. A força nuclear forte, que mantém as partículas do núcleo do átomo unidas, apesar de terem cargas de mesmo sinal. A força nuclear fraca, responsável pelo decaimento dos elementos. A força eletromagnética e a força da gravidade. Essas são as 4 forças conhecidas e aceitas pela ciência no universo. Mas existem 2 outras que nós não podemos esquecer. A força do pensamento. E a maior de todas, exemplificada por Frei Luís, por Padre Pio, em todos os momentos das nossas vidas, que é a força do amor. E diante da força do amor, nenhuma outra prevalece. Basta que Frei Luís pense e olhe. Não há nem necessidade da palavra para que esses espíritos altamente evoluídos na ciência obedeçam. Isso é fantástico. Isto é extraordinário. Dentro dessa nossa linha de raciocínio, eu cito principalmente aos jovens o nome de uma pesquisadora francesa extremamente importante, Anne d'Ambricourt Malassez. Essa senhora é diretora do Museu de História Natural de Paris. Ela é paleontóloga. O que essa senhora fez de tão extraordinário para que se considerasse, se tornasse uma personalidade científica dentro da paleontologia? Muito bem. Ela percorreu o mundo todo estudando fósseis pré-humanos. Estudando fósseis pré-humanos. E o que é que ela fazia com esses fósseis pré-humanos? Pegava os seus crânios, virava de cabeça para baixo e estudava o mais complexo osso do nosso organismo, que é o chamado osso do esfenoide, que tem a forma de uma borboleta. É o primeiro osso que se forma na vida embrionária. Sobre o esfenoide descansa o nosso cérebro. E o que ela descobriu? Ela descobriu o seguinte: em determinadas épocas da evolução da espécie humana, o esfenoide apresentava uma inclinação. E ela conseguiu, inclusive, detectar a época em que essas inclinações ocorriam. A primeira inclinação, ela datou de 60 milhões de anos atrás. A segunda, de 20 milhões de anos atrás. A terceira, há 6 milhões de anos atrás. A quarta, há 2 milhões de anos atrás. A quinta, há 160 mil anos atrás. Cuidadosamente e cientificamente catalogado. Segunda descoberta: toda vez que o esfenoide se inclinava, a calota craniana e com ela a massa encefálica cresciam. E terceira descoberta: à medida que o esfenoide se inclinava e que a calota craniana aumentava o seu volume, os homens ou os pré-humanos se tornavam mais eretos. Isso trouxe por terra, derrubou
a principal teoria que explicava nós andarmos sobre duas pernas, que era a teoria das savanas, que dizia que os homens passaram a andar em duas pernas de tanto se esforçarem e levantar o seu corpo sobre a ravina, sobre a campina, sobre a relva, sobre as savanas. Com que intenção? Ver à distância o predador e ver aonde estava a caça da qual ele iria se alimentar. Isso caiu por terra. E qual foi a quarta e fundamental descoberta dessa senhora? E que abalou a comunidade científica e abalou, inclusive, a teoria darwiniana. Quando essa inclinação ocorria, ela ocorria em vários pontos do planeta ao mesmo tempo. Então ela acontecia ao mesmo tempo na Europa, na África, na Ásia, nas Américas, na Oceania. Como é possível? Como é que essa inclinação ocorreria? O que a teoria darwiniana ensina? As mutações são obras do acaso. E aquelas espécies que aproveitam melhor aquelas mutações, elas levarão vantagem sobre os outros espécimes daquela mesma espécie. Vamos exemplificar. Vamos supor que nós agora, em vez do aquecimento global, que se encaminha na nossa direção, nós fôssemos acometidos, ou o planeta fosse envolvido por uma nova idade do gelo. E algum dos nossos filhos apresentasse uma mutação que o dotasse, uma mutação é uma alteração do ADN, que o dotasse de uma proteína que o tornasse a sua pele mais grossa. É evidente que esse nosso filho resistiria mais ao frio. E essas alterações genéticas são transmitidas às gerações futuras. Dentro de pouco tempo, a maioria que teria pele fina pereceria. E aqueles que herdaram essa mutação genética, com a pele mais engrossada, sobreviveriam. A ciência diz que isso é obra do acaso. As mutações acontecem ao acaso. Mas que acaso é esse que acontece ao mesmo tempo, dentro dessas áreas, dessas idades de 60 milhões de anos, 20 milhões de anos, ao mesmo tempo em várias partes do mundo? Chegamos a um final de estrada com uma dicotomização. Ou nós vamos seguir o caminho da esquerda, ou vamos seguir o caminho da direita para explicar esse fenômeno. Caminho da esquerda, o que a ciência diz? Existem gatilhos dentro do nosso genoma que são disparados em determinadas épocas. E quando esses gatilhos são disparados, ocorre um degrau de evolução na espécie humana. Mas a ciência não explica como é possível ser disparado ao mesmo tempo em todas as partes do mundo. E qual é a explicação da direita? A explicação da direita nós sabemos. Existe uma força extraordinária nos comandando, guardando a nossa evolução. E essa força extraordinária está sob o comando do nosso Cristo planetário, que é Jesus. Isso me dá uma tranquilidade quando eu abro a mídia no dia a dia e vejo a preocupação com o término da vida no planeta, com o aquecimento global, com a chegada poderosa de algum outro meteorito descomunal que se caminha na direção da Terra. Meus amigos, se nós estamos governados por Jesus há 4 bilhões e 500 milhões de anos, como é que isso aconteceria, por exemplo, no ano de 2012, tão falado nos dias de hoje? O que deve acontecer em 2012 não é uma mudança planetária na sua estrutura física. O que deve acontecer é uma mudança de consciência. O que parece que está se encaminhando na direção da humanidade é a conscientização absoluta da existência dessa energia que dá vida ao nosso corpo. O nosso corpo é constituído pelas mesmas moléculas de átomos que compõem essas paredes. Por que as paredes, então, não têm vida e nós temos? Porque nós estamos acoplados a essa energia vital, chamada espírito, aonde estão faltou o termo, aonde estão, me ajuda, aonde estão concentradas todas as potencialidades espirituais, de certa forma exemplificadas por Jesus Cristo. Era isso que o Rocha Lima tanto nos ensinava, e como eu custei a entender. Tanto ele falava no Cristo interno, no Cristo interno. O Cristo interno de cada um são essas potencialidades existentes dentro de
nós que, à medida que nós fomos evoluindo de encarnação para encarnação, e mesmo evoluindo na vida errática, vamos desabrochando o nosso ser. A materialização de um espírito desses que nós falamos envolve uma quantidade soberba de energia. Houve um pesquisador no Rio Grande do Sul que chegou a calcular a energia necessária para materializar, por exemplo, um espírito de 60 quilos. E utilizando a fórmula de Einstein é igual a mc ao quadrado, ele verificou em Hermes que a energia necessária para materializar um espírito de 60 quilos daria para iluminar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul por 160 anos. E onde é que está acumulada toda essa energia? Dentro de nós, em nós. Mas nós não temos condições de usá-la. E nem temos permissão. Basta que nos lembremos do que passa pela nossa mente, qual é o nosso estado de espírito, quando estamos sossegadamente parados num sinal fechado e alguém bate na traseira do nosso carro. Imagine se nós pudéssemos dominar a energia existente de cada um de nós. Então, aquela energia envolvida naqueles espíritos que se materializam estão sob absolutíssimo controle. Por isso é tão difícil a materialização dos espíritos de luz na fase da humanidade em que se encontra. Porque, primeiro, é muito difícil você encontrar um médio de efeito físico. Segundo, é muito difícil o desenvolvimento de um médio de efeito físico. Terceiro, é muito difícil você treinar um grupo que se conscientize da responsabilidade que é estar presente em uma reunião desse tipo. Porque essa força ectoplasmática, essa energia que sai do médium, principalmente pelos seus orifícios naturais, e principalmente pela boca, ela é sensível ao próprio pensamento. Como é que Jesus curava? O que os discípulos viram? Ele cuspiu na terra, compôs com a terra um cataplasma, que aplicou na vista dos cegos de nascença e ele volta a enxergar. Como é que dentro de um raciocínio científico, dentro do desenvolvimento atual que nós encontramos, tanto na vertente científica como na vertente espírita, nós poderíamos entender um fenômeno desse? Primeiro, ele pode ser cego de nascença, mas o seu perispírito está perfeito. É o perispírito que dá forma ao nosso corpo. Segundo, Jesus, que saliva é essa que sai da boca, miraculosamente cura. Meus amigos, não foi saliva que saiu da boca de Jesus, foi ectoplasma, que já foi diversas vezes fotografado, inclusive no nosso grupo, saindo aos borbotões pela boca do médico. É com essa matéria que se exterioriza primeiro de forma vaporosa, se liquefaz e se plastifica, que as entidades revestem o seu perispírito e chegam até nós materializadas. Há duas formas principais para que essas materializações ocorram: as chamadas ordinárias e as chamadas sublimes. As ordinárias são bem mais comuns. Quando a ambiência não está totalmente favorável, o que acontece? Os espíritos aproveitam o perispírito do médium, nele se incorporam e captam as moléculas de ectoplasma, se tornando então visíveis no nosso plano físico. As outras são as chamadas sublimes. Nas primeiras, como o ectoplasma é incorporado ao próprio perispírito do médium, a entidade materializada se assemelha ao médium. Isso, no passado, levou à suposição da fraude. Mas quando as materializações sublimes ocorrem, é o próprio perispírito da entidade materializante que recebe as moléculas de ectoplasma. E aí não há nenhuma dúvida, porque existem, inclusive, as materializações de entidades de sexos opostos ao médium que está em trânsito, como nós já tivemos a oportunidade de observar. Freiras, irmãs de caridade, de jovens com o seu rosto belíssimo, com a pele tenuíssima, trazendo envolto os seus corpos véus também muito leves, parecendo gases. É indescritível o que é um espírito materializado diante de nós. Nós ficamos como que arrebatados. Mas logo no início eu tive uma frase que também me ficou gravada muito na minha mente, dada pelo nosso líder Luiz da Pacharina. Eu, no meu entusiasmo, vendo tudo aquilo que estava se passando ao meu lado, porque nós estamos tendo contato com esses fenômenos e tantos milhares e milhares de outros médicos não estão, porque nós, e eu naquele entusiasmo, tentando transmitir aquilo que eu estava vendo a outros,
quando alguém colocou a mão no meu ombro, e a mão era de Luiz da Rocha Lima, e disse: cuidado, doutor, o fenômeno não modifica ninguém, o que modifica é a reforma íntima. Isso é verdade, isso é verdade. Senhores, dentro dessa nossa linha, nós teríamos muitas experiências a relatar. Essas experiências estão sendo parcialmente colocadas num livro intitulado A Face Oculta da Medicina, que eu me propus a escrever para que isso não se perdesse. Esse livro está programado para 25 capítulos, dos quais 19 já estão prontos. E eu acredito que mais dentro de alguns meses nós teremos condições de, com a ajuda do nosso irmão Luiz Augusto, nós traduzirmos isso realmente numa obra, principalmente dirigida à classe médica, mas com capacidade de compreensão de todos. E nesses capítulos, eu cito várias passagens pessoais minhas dentro deste grupo, com a ajuda dos nossos amigos do plano espiritual. E eu me lembro de uma das passagens de uma jovem, o nome Monique, eu cito o nome porque ela me autoriza que cite, e que foi acometida de um caso muito grave de uma pericardite. A pericardite ela forma um lago líquido em volta do coração, o pericárdio é a membrana que envolve o coração, e quando essa membrana ela sofre um processo inflamatório, com várias causas, viróticas, bacterianas, inflamatórias de outras, inclusive alérgicas medicamentosas, a transsudação, a exudação de grande quantidade de líquido que comprime o coração. O coração comprimido por esse líquido que cada vez mais se acumula, ele vai perdendo a capacidade de bombear o sangue para frente e acaba o paciente sofrendo uma parada cardíaca. Muito bem. Essa moça, ela tinha seus 35 anos e foi internada num dos nossos hospitais com maior capacidade tecnológica de ponta para atendimento de um caso desse tipo. Algumas punções pericárdicas foram feitas para extração do líquido, para melhorar a pressão sobre o coração. Quando esse líquido é aspirado, ele é mandado para uma cultura para que se procure verificar qual é o micro-organismo que esteja provocando essa pericardite. Por maior que fossem os esforços daqueles médicos, nenhum micro-organismo crescia no líquido aspirado do pericárdio do líquido. E eles não sabiam o que fazer. Como ela era casada com um primo da minha esposa, ele me trouxe problema porque todos estavam preocupadíssimos, a moça já tinha feito uma parada cardíaca, várias funções, não melhorava, já estava 30 dias no CTI cardíaco, e se eu poderia fazer alguma coisa que pudesse ajudá-la. E eu conversei com o nosso presidente na época, Dr. Rocha Lima, e ele me autorizou a levar o médico Gilberto, que é um médico do Dr. Frederico Monstein, até esta jovem. Colocamos a nossa roupa branca e fomos até o CTI do Procardíaco. Chegamos lá, vimos a prostração daquela jovem e eu pedi orientação ao Gilberto. Gilberto, o que é que nós vamos fazer? Por enquanto nada, vamos ficar só em prece. Muito bem, e o que você acha que vai acontecer? Provavelmente lhe será mostrado um quadro de evidência por que é que essa moça não melhora. A principal suspeita era a tuberculose, mas o bacilo de Koch não crescia nas culturas. Daqui a pouco, silêncio em prece, vários leitos ocupados, os médicos tratando dos seus afazeres, os enfermeiros também, e eu e o Roberto ao lado daquele leito, orando. De repente ele vira para mim e diz: senhora, eu estou tendo uma medonha entidade manietada ao leito dessa enferma. Dessa entidade estão partindo de populações negras ou pseudópolis, viscosas, que fossem emanações de lesmas, e que estão cobrindo o pericárdio dessa jovem. A área cardíaca dela toda está toda envolta. O corpo, de um modo geral, está acidentado, está acinzentado, mas na região do coração eu estou vendo uma massa negra. Todos esses medicamentos que eles estão aplicando aqui não conseguem chegar naquela região, porque esses fluidos pegajosos, barônicos, pesados, não permitem que os medicamentos cheguem. Bom,
E aí, Gilberto, o que é que nós vamos fazer? Vamos continuar a prece. E estamos orando. Daqui a pouco o Gilberto vira e diz para mim, olha, o Frederico chegou aqui com uma falange, com um grupo, ou com uma equipe de enfermeiros e outros médicos. E aí, o que ele está fazendo? Imagine se o médico pudesse ver isso tudo. Mas era um mecânico de avião de automóveis que estava dentro. Então ele me transmitia dentro das suas palavras. E com as palavras que ele ia me dizer, eu ia tentando entender o que é que estava acontecendo. Muito bem. Eles estão instalando um equipamento em que eu vejo um frasco, um líquido verde esmeralda de uma cor belíssima. Esse líquido verde esmeralda está entrando pelo corpo perispiritual da mulher, está saindo do outro lado, um outro frasco que está sendo percorrido, negro. E à medida que esse líquido verde vai percorrendo todo o corpo fluídico da enferma, o corpo fluídico vai se purificando. Todos aqueles miasmas negros e acimentados estão sendo retirados. Vamos continuar em prece. E a entidade que estava manietada ao leito da enferma? Olha, ela tinha um olhar embotado, parecia uma pessoa debilóide, mas já foi removida daqui e levada para algum sanatório de Frei Luís. Esperamos mais uns 20 minutos ali em oração, até que o Gilberto disse, olha, a equipe já se retirou, mas deixou um enfermeiro de guarda ao lado do leito. Muito bem. E agora? O Frederico, antes de sair, pediu que eu desse uma prova ao marido para a noite. Então chama lá o marido. Chega o marido, Portela, me estenda a sua mão aqui. Eu estendi a minha mão. O médium colocou a palma da mão sobre a minha. E quando ele levantou, na palma da minha mão, estava um imenso coágulo sanguíneo, fresco, ainda úmido e quente, na frente do marido lá em cima. Ele colocou a mão na cadeira. O que é que eu estou vendo? Você está vendo que será a medicina do futuro. A medicina do futuro, os médicos serão médicos. Há pouco tempo eu tive a possibilidade de uma conversa franca com o Frederico, que ele pediu que eu fosse em cada lei por seu lado. E eu me senti encorajado de indagar, para aprender, para compreender. Frederico, você está aplicando a luz que sai da sua mão em todo o corpo do doente. Como é que você sabe qual é o órgão que precisa ser tratado? Porque eu vejo os corpos como se pele não tivesse. Então você tem visão do raio-x? Tem. Mas se é um câncer, o câncer é uma doença do gene. Um gene que desorganiza a célula. Como é que você está diferenciando quais são as células que precisam ser tratadas das que não precisam? Eu as vejo e identifico pela diferenciação da vibração. As células neoplásicas cancerosas têm uma vibração diferente da célula normal. Mas se você está vendo a vibração da célula, você tem visão microscópica? Tem. Então essa vai ser a medicina do futuro. Os médicos, dentro dessa evolução do ADN, em que trechos cada vez maiores serão aproveitados na competição de proteínas mais perfeitas, eles poderão captar o que existe dentro dos nossos corpos, sem a utilização da ultrassonografia, da tomografia computadorizada, da ressonância magnética, do PET scan. E da mesma forma eles saberão como trabalhar terapeuticamente sem a utilização de toda essa parafernália que hoje nós utilizamos. Eu, para extrair uma vesícula, entro com uma microcâmara de televisão pelo umbigo da paciente, coloco tubulações, solto a vesícula e retiro. O que eu vejo acontecer nessas reuniões, e esse rapaz também viu, é a extração de tumores em que nós pegamos com a mão quando nos é permitido. Houve a desmaterialização de uma válvula mitral defeituosa de um colega médico, com a presença dele como cardiologista, que quando a peça veio na minha mão, o Frederico pediu que eu pegasse aquilo que eu estava vendo no peito ensanguentado do médico e puxasse. Eu puxei do que veio na minha mão, do médico, foi a válvula mitral, que ele tinha uma insuficiência mitral. Frederico, posso fazer uma pergunta? Sim. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que esse homem está vivo? Você estava presente? Eu não me lembro bem dessa pergunta. Muito bem, à medida que nós vamos desmaterializando as partes do corpo defeituosas, nós vamos materializando no mesmo lugar, de forma linear, prótese de ectoplasma. Prótese de ectoplasma.
que com o tempo vão adquirir as mesmas características orgânicas desse paciente. Quando a peça saiu na minha mão, ensanguentada, e terminou a reunião e nós examinamos, ele, que é cardiologista, nos chamou a atenção para um detalhe fantástico, fundamental. Existiam determinados filetes na peça, chamados cordoalha tendinosa. São determinados músculos que impedem que as cúspides, que as membranas da válvula mitral, abram mais do que o necessário. Até esses detalhes anatômicos estavam presentes na peça. E antes de nós sairmos, com o Frederic encarnado no médio coberto, com a luz azul acesa, não foi nem na escuridão, porque ele estava encarnado no médio e não materializado, eu perguntei: Frederic, você permite que eu mande examinar isso que está na minha mão? Sim. Eu mandei 2 dos maiores patologistas do Rio de Janeiro examinarem. Todos 2 concluíram que era tecido cardíaco. Isso foi fotografado, isso foi publicado em livro chamado Medicina dos Espíritos, com os nossos relatos, com a assinatura de vários médicos, como eu, Luiz Augusto, Gazola, José Carlos Campos, Paulo Roberto, presentes, vendo o que estava acontecendo. E a pergunta que não me sai da cabeça há 32 anos: por que é que eu, por que é que Luiz Augusto, por que é que Gazola, Paulo Roberto, Átila e outros colegas médicos, dentro desses milhares e milhares e milhares, com capacidade científica e possibilidade de compreensão das coisas maior do que a nossa, por que somos nós que estamos presenciando isso? Talvez exista uma razão. Talvez nós estejamos sendo preparados para essa medicina que virá no futuro. Nós estamos testemunhando, assim como os discípulos de Jesus testemunhavam o que ele fazia. Nenhum deles entendia o que ele fazia. Ele não escrevia uma palavra. Mas o seu testemunho é que chegou a nós 2000 anos depois. Nós estamos testemunhando. Eu não entendo como é que está o plasma sendo médico. Eu não entendo como ele volta ao médico. Eu não entendo como essa energia é controlada. Eu não entendo como eles desmaterializam esses tumores, como implantaram sábado no coração do apóstolo, que você conhece, um marca-passo, confeccionado também com ectoplasma. Que medicina é essa? Quanto tempo nós vamos estudar para compreender todas essas coisas? Mas talvez não seja tão difícil, porque nós não somos matéria. Eu não estou apertando as minhas mãos. O que está acontecendo é que os campos eletromagnéticos dos átomos que compõem o meu corpo, como estão envoltos por camadas de elétrons com carga negativa, eles se repelem. A nossa matéria é uma ilusão. Nós somos confeccionados por imensos espaços vazios. Se nós comprimirmos todos esses espaços vazios existentes nos nossos átomos, talvez o meu corpo coubesse na palma da mão de um de nós. Então nós somos uma ilusão, um grande maia. E o que dá vida aos nossos corpos é o espírito. Eu vou atender a pergunta, vou contar uma pequena parábola e pretendo encerrar a minha participação hoje aqui, porque eu não tenho mais condições. Na verdade, são 2 perguntas, tá? Uma delas é: uma pessoa de pouca fé, ela tem condições para ter bons resultados nesse tipo de operação espiritual? Excelente pergunta. Deixa eu responder a primeira. A pessoa de pouca fé ela tem assim, possibilidade de ser bem sucedida num tipo de cirurgia de fé? Vou lhe dar o exemplo do próprio paciente que era portador da insuficiência mitral. Convivia comigo, meu professor, um grande cirurgião oncológico, ensinou tudo o que ele sabia para mim. Mas um gênio terrível. Quando eu falava para ele do que eu via no Frei Luís, ele comparou o grupo do Frei Luís à colônia dos Ginjones da Guiana, onde mais de 1000 tinham se suicidado, mas eram todos fanáticos. Então, como é que o homem com essa mentalidade poderia ser ajudado da forma que eu estou? Depois que ele fez essa cirurgia, a asma cardíaca que ele tinha desapareceu completamente. Ele estava indo para o Instituto de Coração de São Paulo para colocar uma prótese cardíaca. Teve a felicidade de ter uma cirurgia hiperfísica em que foi colocada uma prótese de ectoplasma. Sobreviveu 7 anos sem nunca ter acreditado que tinha sido submetido a uma cirurgia espiritual. Agora, por que esse homem teve o merecimento respondendo a sua palavra? A sua pergunta. Uma dedicação total e extrema a uma instituição de caridade que atendia cancerosos, que era o Hospital Mário Preço, na FEA, onde eu trabalhei, onde
onde trabalhei durante 20 anos. E eu lhes digo, eu vejo determinados colegas médicos que não acreditam em nada. Nada. Mas eu não consigo ter dedicação ao doente que eu vejo eles terem. E eu gostaria de era muito claro nesse momento para nós. Não precisem pedir que eles orem, porque a vida de cada um já é uma prece. Outra pergunta que seguir é esse estudo entre mente, corpo e espírito, né? Se a gente tem alguma coisa, por exemplo, as doenças psicossomáticas, né? Você Mas não vamos sair daqui hoje. É responsável A pela sua doença. pergunta eu vou falar a semana inteira. Eu não quero ficar salvo. Você então me controla. Como é seu nome? Fernanda, Você trabalha em quê? eu sou formada em psicologia, mas eu trabalho na área de Você é marketing. formado em psicologia como a minha esposa. Sou eu, acadêmico de medicina, 1972, 73, e tinha conosco um jovem brilhantíssimo, era considerado o melhor aluno da turma, filho de um grande médico, urologista, com todas as indicações de seguir, tomar o lugar do pai. De repente, os comportamentos estranhos, a subjugação, o calar, o desleixo com a roupa, o olhar perdido. Inexplicavelmente, o rapaz começou a sofrer uma transformação de personalidade terrível, cada vez mais agravante. O diagnóstico foi feito de um processo maníaco-depressivo. Muito bem. A situação foi tão grave que ele saiu da medicina, saiu da faculdade. O tempo passou e, posteriormente, eu voltei a ter contato com o pai. Na época, eu já participava dos trabalhos do Frei Luiz. Passou 7, 8 ou 10 anos desse afastamento. E eu, quando eu percebi, e ele me contou os detalhes de tudo que tinha acontecido naquele período em que eu perdi o contato, eu me senti encorajado de conversar com ele sobre o que eu via no Frei Luiz. Vou citar o nome, nós não tem nada demais. Doutor Viana, quem sabe se a gente não pode ajudar o seu filho? Eu vejo tantas pessoas serem ajudadas, até quem não acredita. E o senhor, o velho, o médico, pareceu ganhar a esperança nova no olhar. Eu então levei o caso ao Dr. Racha Lima. Dr. Racha Lima, eu estou com um colega de medicina, aconteceu isso, assim, o que tu acha? Ela falou, vamos tentar ajudar. Mas eu estou preocupado com o tempo em que esse processo obsessivo já se instalou. Porque mesmo que nós consigamos doutrinar essas entidades perseguidoras e afastá-las do rapaz, pode já, pelo tempo, ter ocorrido uma lesão cerebral e ele não conseguir a recuperação completa. É o que aconteceria com o Gilberto, é o que aconteceria com o Ivan, se não tivesse encontrado o Racha Lima pelo caminho. Muito bem. E aí o Racha Lima virou, botou o dedo na minha cara e falou assim, olha, você vai aprender muito com esse episódio, hein? Muito bem. Voltei ao doutor Viana, o doutor Racha Lima está pronto a nos ajudar. Quarta-feira nós vamos ter uma reunião. O senhor mora na Lagoa, a reunião é na abolição. O senhor tem condições de ir? Não, é claro que eu vou contratar um amigo meu que tem um táxi, ele vai me pegar aqui na Lagoa e nós vamos, na quarta-feira à noite, na abolição. Tudo arrumado. Aguardamos lá o doutor Viana com seu filho. O doutor Viana não aparece. Aí o doutor Racha Lima, não sei o que aconteceu, eu expliquei tudo, orientei, ele ia alugar um táxi, o que eu faço? Aguardemos, vamos ver o que aconteceu. Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse, o doutor Viana disse, assim você chegar, ligar para a casa dele. Doutor Viana, o que aconteceu? Todo mundo esperando, o doutor Racha Lima, tudo preparado para começar o auxílio ao seu filho, ao senhor. O doutor Viana me responde o seguinte, Paulo, eu também não sei o que aconteceu. O meu amigo veio aqui, pegou a mim e ao meu filho, e quando nós estávamos na entrada do túnel Rebouças, o motorista perdeu a memória. Eu tive que saltar do carro, pegar o volante e voltar para casa. Nessa mesma hora, veio na minha mente as palavras do Racha Lima. Você vai aprender muito com esse episódio. Muito bem. Na semana seguinte, o Racha Lima deu ordem que eu é que teria buscar o rapaz. Vamos lá, que as ordens do Racha Lima. Aí eu saía da Penha às 6 horas da tarde, fui lá na Lagoa pegar o doutor Viana com o filho. Viemos e ali começou o tratamento do rapaz.
os médios videntes começaram a ter algumas evidências importantes, começaram a nos orientar do porquê daquilo. O rapaz chegava lá impassível, ficava todo o tempo calmo. O primeiro dia que ele chegou, olhou para o centro, eu já estive aqui antes. Eu olhei para o doutor Viano, não, ele não está aqui com ele. Então ele deve ter sido trazido aqui em desdobramento mediúnico. Muito bem. Quando eu cheguei para pegar o pai e o filho no primeiro dia, era uma casa velha no meio de 2 arranha-céus, no Leblon. Muito bem. Não tinha campainha no portão. Eu tinha que entrar e apertar a campainha lá na varanda. Quando eu botei a mão no portão, os senhores estão vendo que os senhores estão ouvindo uma pessoa normal, não tem nenhum louco aqui. Quando eu botei a mão no portão, o portão, que é uma porta, uma peça de madeira pesada, se afastou como se estivesse me convidando a entrar. Eu já tinha algum conhecimento dos efeitos físicos, deve haver algum médico de efeitos físicos por aqui. Quando eu adentrei no jardim para chegar à varanda, o portão voltou na minha direção com toda a violência, só deu tempo de eu me afastar. Como se alguém não quisesse que eu estivesse ali presente. O Rocha Lima tinha sido claro, cuidado, vai em oração. Você pode também sofrer as mesmas consequências do que o motorista sofreu semana passada. O garoto começou a melhorar, houve, eu vou encurtar um pouquinho. Até que houve um desaparecimento. Ficou 2 ou 3 dias sumido. E o pai pediu que eu entrasse em contato com o Rocha Lima. O Rocha Lima mandou eu ir para lá, ficou muito depressa. Acabou que o rapaz apareceu debaixo de um aguaceiro terrível, uma cena que você não imagina. Você deve saber o que é um caso desse no meio de uma família. Muito bem. O Rocha Lima então decidiu fazer uma atração mediúnica para saber quem eram os perseguidores desse rapaz. E essa reunião foi feita na casa dele. Quem foi colocado na cabine de efeitos físicos, que tinha um santuário na casa dele, foi o Ivan. Então ficou o Rocha Lima, a dona Ruth, tia do Gilberto, e mais uns 6 ou 7 médios com a minha presença. Apagaram-se as luzes, ficou uma penumbra com uma pequenina luz avermelhada e entramos em estado de prece. Quando o Rocha Lima citou o nome do rapaz, nós começamos a escutar urros, pancadas e arranhaduras de garras na parede da cabine onde estava o médico de efeito físico. Como se uma turbulência terrível, de monstros estivessem dentro da cabine. E o Rocha Lima usava uma vareta, que era um magnetófilo, e quando ele queria a incorporação de uma entidade, ele tocava na cabeça, numa fronte do médium com aquela vareta. E ele fez isso com a dona Ruth a filha. Quando a dona Ruth foi tocada na mente, na fronte, ela se estremeceu como se tivesse tido uma descarga elétrica. E toda sua fisionomia começou a ficar contorcida e o corpo distorcido, como ela fosse portadora de deformidades físicas. Estou tentando ser o mais claro possível. E aí ela se levantou da cadeira e se voltou para nós. E com uma voz rouca, era uma senhora distinta, tranquila. E ela, com aquela voz enrouquecida, ela nos apontou e falou assim: escuta aqui, vocês estão pensando que ele é um anjinho, é? Que nós é que somos os vilões? É isso que vocês estão pensando? O que é que vocês teriam feito? O que é que vocês fariam se vocês tivessem tido a família inteira passada a lâmina de faca como eu tive ali? Quando ele disse isso, a entidade que se incorporou na dona Ruth, nós escutamos uma salva de palmas junto da cabine, onde estava o canto. Vocês estão ouvindo essas palmas? São dos meus companheiros que também tiveram os filhos, as esposas, as mães, os pais torturados e mortos por ele. E nós é que somos os vilões? Não, nós estamos no nosso direito. Nós queremos justiça. Não adianta, porque nós não vamos desistir. Nós vamos levá-la à sarjeta, quando íamos levando no dia do aguaceiro. Eu me lembrei, que eu tinha tudo encharcado. Nós ficamos ali, meu Deus do céu, de onde vem tanto ódio? O que terá acontecido? O Rocha Lima ordenou que a entidade deixasse o médium, a protetora da dona Ruth se incorporou, limpou tudo que nós sabemos que acontece, e eu transmiti isso tudo ao doutor Viana. E o tratamento continuou. Eu recebo um outro telefonema passado alguns dias do doutor Viana, ele me conta o seguinte:
Paulo César, aconteceu uma coisa que você precisa saber e eu gostaria que você transmitisse ao doutor Luiz Tabachari. Nós estávamos sentados na sala, eu, minha esposa e minha filha, vendo um documentário nazista chamado Holocausto. Deve lembrar que deve ter passado na televisão. E numa das cenas passou um batalhão da SS, que era a polícia de Hitler, que era responsável pela administração dos campos de concentração nazistas. E quando aquele batalhão da SS passou com a farda negra, com o emblema da cruz e a caveira, o meu filho passou na sala, parou diante de nós e perguntou: vocês estão me reconhecendo aí? Eu sou um desses que está aí. Alguém está me reconhecendo? Então, ele tinha sido um carrasco nazista. E aqueles que o estavam perseguindo eram judeus, vingadores, que não tinham conseguido força para o perdão. Há determinadas encarnações compulsórias em que a situação do espírito é tão desesperada que eles são incorporados compulsoriamente em corpos, porque pior que seja o local onde eles encarnam, nas favelas, estropiados, aleijados, cegos, famintos, é muito melhor do que onde eles estão, nos antros do sofrimento espiritual. Isso é inerente ao planeta que nós estamos habitando. Nós somos habitantes de um dos planetas mais atrasados do universo. Se nós temos um governador que é Jesus, que comanda, por exemplo, as forças da natureza, como ele implicou diante do vento, diante do mar, por que ele permite que aconteça um terremoto do Haiti? Por que ele permite que aconteça uma tsunami na Ásia? Se ele que comanda os espíritos que administram as forças da natureza. A resposta é muito simples, porque nós temos duas atmosferas. Nós temos uma atmosfera física e nós temos uma atmosfera psíquica. Qual deve ser a atmosfera psíquica no planeta, onde são realizados 100 milhões de abortos por ano? Qual deve ser a atmosfera psíquica do planeta, onde 90 mil dessas jovens que praticam esses abortos morrem, porque as condições em que eles são realizados são sem nenhuma higiene? Qual deve ser a atmosfera psíquica de um planeta onde dois dos principais comércios são o de armas e o de drogas? Qual deve ser a atmosfera psíquica de um planeta onde somente a última grande guerra matou 50 milhões de vidas? Sem nós falarmos da maldade, dos mutilados, do ódio. Basta que nós abramos os jornais, as revistas, ouçamos a televisão. 90 a 95% do que nós escutamos são de desgraças, é de ódio, é de mentira. O que nós podemos esperar, a não ser confiar em Jesus? É por isso que nós estejamos talvez reunidos aqui. Transmitam essas informações que os senhores recebem, a começar pelos próprios lares. Absorvam os ensinamentos que essa casa ensina. Multiplique-se em casas iguais a essa, e nós esvaziaremos as penitenciárias, nós esvaziaremos as casas de correção. Os momentos são muito importantes do que a humanidade inteira transcorre. E eu termino trazendo-lhes, se Deus assim permitir, se as condições emocionais deixarem, uma parábola que diz e que exemplifica o que eu estou lhe dizendo. Fui eu designado, na ausência da nossa presidente Helena, para comandar uma reunião de materializações. Aquilo me deixou extremamente preocupado, porque eu sabia o tamanho da responsabilidade que eu ia assumir, mas eu não podia recuar. E apesar da minha recusa, das minhas colocações, a presidente foi sensativa. Você é o indicado. Você é que vai presidir, porque eu não posso. Eu vou ter que realizar uma viagem, porque eu tenho um parente muito doente na Bahia. Eu preciso visitar. Daquele momento em diante, eu passei a entrar em oração. Conforme a reunião ia se aproximando, eu passei a ter sonhos como que se desenhava uma parábola à minha frente. Certo irmão, tomando conhecimento da prece de Cáritas, resolveu estudar profundamente a doutrina, a filosofia e a ciência do espiritismo. E, absolutamente convicto, fundou um grupo onde ele prestava ensinamentos, esclarecimentos, reuniões de doutrinação, caridade. Conhecedor que foi da possibilidade dos espíritos até se materializarem diante da presença de médiuns de efeitos físicos,
organizou e construiu um pequeno santuário na esperança de ver os espíritos de luz materializados. Mas por mais que ele tentasse, por mais que ele orasse, por mais que eles se reunissem, os espíritos não se materializavam. E ele orava pedindo por quê? Que ele fosse esclarecido. Onde estava o erro? E os seus amigos do plano invisível resolveram atender às suas súplicas. Em sono mediúnico e desdobrado, ele foi levado ao seu amado santuário. E a surpresa foi terrível. O santuário estava tomado por espíritos decaídos, bagunceiros, debochados, maledicentes. As falanges da sombra se apoderaram do seu amado santuário. E ele corria de um lado para o outro, tentando expulsá-los, mas eles não atendiam nem ao chamamento do próprio nome do Cristo. Desanimado, se encostou numa parede, até que um daqueles espíritos galhofeiros dele se aproximou e perguntou: que tens, homem? Por que não vem se divertir nesse ambiente tão propício que aqui encontramos? Porque esse ambiente foi construído para a caridade e vocês o transformaram num coreto, num pagode. Por isso eu não posso me associar a vocês. E para sua surpresa, o espírito decaído lhe respondeu: mas o que tu querias? Se nós estamos aqui, foi porque você e os seus companheiros nos trouxeram. Como isso é possível? Nós sempre trabalhamos para o bem e para a caridade. Como podíamos ter trazido vocês até aqui? Ora, meu amigo, faça um exame de consciência. Quantas vezes nessa semana você se indispuseste com o teu amigo de trabalho, com os teus companheiros? Quantas vezes nessa semana tu te indispuseste com a tua companheira no teu lar? Quantos pensamentos e quantas palavras desabonadoras e mesmo inconfessáveis vocês adotaram durante os últimos dias? Toda vez que vocês ficam imbuídos desses pensamentos negativos, nós nos aproximamos de vocês porque o semelhante atrai o semelhante. Nós queríamos estar aqui, mas se não fosse por vocês, nós não teríamos entrado. E ele, conhecedor da possibilidade das proteções fluídicas dos espíritos ligados à natureza, como são os pretos velhos, os índios, os caboclos, perguntou por isso: e as defesas fluídicas? Ora, quando vocês aqui atravessam imbuídos desses maus pensamentos, verdadeiras crateras se abrem nas defesas fluídicas e por ela nós atravessamos acoplados às suas auras. Nós estamos aqui graças a vocês. Cada palavra e cada frase era como uma descartada de chibata na face do irmão, porque representavam a pura verdade. Desanimado, ele sentou. Mas nesse momento, ele se lembrou da sua amada prece de Cáritas. E modificando o tempo verbal e a pessoa das frases, ele orou dizendo: Deus, meu Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a mim a força, porque sou eu que estou passando pela provação. Dai a minha luz, porque sou eu que procuro a verdade. Onde no meu coração a compaixão e a caridade, porque essas virtudes nele ainda não penetraram. Dá-me uma estrela guia, porque eu sou um viajante sem rumo. Dá-me o consolo, porque eu sou um supliciado. Dá-me o repouso, porque eu estou doente. Dá-me o arrependimento, porque eu estou culpado. Dá-me um guia, porque eu não passo de uma criança. Dá-me um órfão. Ou dá-me um pai, porque eu estou órfão. E reunindo as últimas e derradeiras forças do coração doído, porém orvalhado em lágrimas sacrossantas, salutares e purificadoras, ele exclamou: Senhor, tem de piedade do meu espírito, porque apesar das leituras, dos estudos, dos testemunhos, das comprovações, das convicções, das preces e das obras, eu ainda não vos conheço. À medida que as frases e palavras eram ditas, luzes de tonalidades diferentes se faziam no ambiente, aterrorizando as falanges da sombra, que em terrível algaravia batiam em retirada. Não sem antes lançar ao ar, impropérios e promessas de vingança. Até que o ambiente se acerenou, restando tão somente aquele vão, com uma luz safirina vinda do alto, banhando todo o seu espírito.
adormecido e carinhosamente foi transportado para seu veículo físico, onde pôde adquirir o repouso através do sono reparador. Quem sabe, a partir daquele dia, tivesse ele encontrado o início do caminho que um dia o levasse a conseguir no seu santuário amado a materialização dos Espíritos de Deus. Graças a Deus. Luiz até comentou aquela parte de crenças e tal, mas aí já dá um pouquinho no decorrer mais para o final da palestra e tal. Lógico que a presença do baixaria estava intensa, né, no grupo, né, e depois juntando também o Frei Luiz e o Padre Pio no grupo, e mais para o final agora, nesse finalzinho, esse salão obviamente se multiplicou, não vou dizer que o tamanho do Maracanã, mas uma coisa bem grande, sempre lembrando um pouco do Palácio Cristal, né, Petrópolis, e as nuvens deve ser a mais limpeza mesmo, né, como se anestesiassem todos, né, no sentido assim de que isso fica no interior de cada um de nós, no sentido que isso não é para ser relatado, não é para ser botar o lado e ego de lado, e só vivenciar, que cada um possa no seu interior, né, e desenvolver tudo isso. Foi uma limpeza geral. Eu acho que nós somos dispensados de comentários maiores. Eu quero agradecer ao Paulo por ter estado conosco. Vocês certamente viram que uma das características principais do Paulo, independente de todo esse conhecimento, a vivência que tem, compartilhamos aí muitos anos lá, e coisas vêm pela frente. É a humildade que vocês certamente viram, uma das características que mais ressaltam no Paulo, que eu aprendi a ver isso ao longo de anos de caminhada fisicamente junto, e a gente continua juntos. Hoje é um dia certamente marcante, que sinaliza e também simboliza muita coisa. Então, que a gente possa ir plenos, né, dessa percepção de o que importa é o trabalho dentro da gente, a gente continuar com isso a cada dia, a cada hora, a cada segundo. Lembrando que cada dia é um tesouro de valor absoluto e a gente não pode desprezar. Então, obrigado, Paulo, mais uma vez. A casa é sua, tenho certeza que você voltará aqui outras vezes. E a gente, a partir daí, tem muita coisa que ainda vai acontecer e ele sabe. Obrigado, gente. Até a próxima segunda.